Graça e paz seja com todos vocês. Nesta manhã daremos início a mais um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo, E com a presença de todos, através dessa live, possamos bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Embora ainda não possamos nos reunir aqui na casa do Senhor, graças a Deus ainda assim temos o recurso da internet aí para podermos transmitir o Evangelho a todos vocês, amém? Então, antes de nós começarmos o nosso louvor, vamos fechar nossos olhos e falar com o Papai do Céu? Curvem suas cabeças, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, somos gratos ao Senhor, Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor concede a todos nós, Pai. Deus, nesta manhã, Pai, queremos bendizer o Teu santo nome, Pai, e agradecer ao Senhor pelos Teus feitos no Pai e o Teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Deus, peço ao Senhor, derrama da Tua graça sobre a minha vida, Pai, sobre todos os irmãos da Tua casa, os filhos da Tua casa, Pai, e também sobre a vida de todos, Pai, os que nos acompanham, Pai, através das redes sociais, Pai. Deus, que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Deus, diante deste culto, Pai, queremos agradecer o Teu santo nome, que os louvores possam glorificar ao Senhor. Nesta manhã, Deus, suplicamos a Ti, sedes presente em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o nosso Senhor Jesus Cristo? Todos que frequentam a sua casa para louvar a Deus nesse momento? Serviremos a Deus.
família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em tuas promessas, temos prazer em adorá-lo. Por quê? Porque Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo. Seremos como Ele quiser, porque Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo. Seremos como Ele quiser. Amém. Agora, irmãos, neste último louvor, nessa última canção, gostaria de pedir para vocês se reunirem como corpo e família, para glorificar nosso Senhor Jesus Cristo. E no momento em que a gente estiver louvando, você vai preparando aí seu coraçãozinho para você receber a palavra do Senhor, amém? Recebi um novo coração, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. E declara a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso de um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Olha pro papai aí, olha pro seu amiguinho ou pra mamãe e fala assim, ó: somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso de um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor, Pai, por este momento de louvor. Com grande
de alegria, Senhor Pai, entoamos louvores ao Senhor, Pai. Louvores, Senhor Pai, que engrandece o teu coração, Pai, e louvores também que edificam as nossas vidas, Pai. Mas, Deus, aguardamos, Senhor Pai, ansiosamente a tua palavra. Por isso, Deus, suplicamos a ti nesta manhã, Pai. Fala conosco, Pai. Fala comigo, Pai. E fala com todos que nos acompanham através das redes sociais, Pai. Deus, usa grandemente a vida do teu servo, Pai, para que ele seja instrumento, Senhor Pai, vaso de honra em tuas mãos, para anunciar o teu evangelho. É assim que nós oramos e te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom dia, paz do Senhor a todos. Nesta manhã vamos meditar na Palavra de Deus. Convido meus irmãos, nós estamos fazendo a leitura da Palavra. Se encontra lá em Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito, capítulo 3, versículo 1. Vamos, esta manhã estamos fazendo esta leitura. Tito, capítulo 3, versículo 1 adiante. Diz assim: Lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àqueles que provocam divisões, advirta uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, ó Pai, neste momento nós nos colocamos em Tua presença. Agradecemos a Ti, Deus, por este momento, por este dia. Que o nosso coração, nossa mente esteja no Senhor, ó Pai. Seja sobre a Tua igreja, aqueles que ouvirem a Tua palavra nesta manhã. Que o Senhor esteja trabalhando, ó Pai, em seus corações. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós, sobre cada um de nós. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, ó Pai, a cada dia. Seja sobre a Tua igreja, sobre cada criança, Deus, ó Pai, que também nós não podemos, ó Pai, aos domingos estarmos nos reunindo, mas Deus, que o Senhor esteja cuidando, abençoando, ó Pai, e que nós venhamos ter essa esperança sempre em Ti, Senhor, Deus, ó Pai. Sempre juntos nós possamos louvar e bendizer o Teu nome. Direciona-nos a Tua palavra nesta manhã. Nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa é uma carta que nós vemos que o apóstolo Paulo ele direciona a Tito, um daqueles homens que está também no ministério, que está assumindo a sua responsabilidade, diante de uma igreja e diante de Cristo. E a orientação que nós vemos aqui é que o apóstolo Paulo dá para Tito, para que ele dê algumas direções, um aconselhamento, para o que Tito deveria dizer, falar para a igreja, orientar a igreja naquele tempo. E essa é uma instrução sobre a conduta cristã. São algumas instruções que deveriam ser dadas para a igreja já naquela época. Há muitos anos atrás, a igreja foi orientada a como viver, como se proceder diante da sociedade. Então, cada atitude, cada comportamento, como deveria ser diante da sociedade naquela época. Então, quando nós pensamos muitas vezes em relação à educação, ao ensinamento,
como nos portar, como falar, como agir no dia a dia, muitas vezes pensamos que seja algo trazido há pouco tempo, seja algo tão recente, né? Quando se trata da doutrina cristã, talvez muitas pessoas pensem que a igreja atual é a igreja que cobra e que muitas vezes impõe sobre as pessoas a forma como deve se proceder, como deve se comportar. Né? Então, pensando também com relação às crianças, né, os jovens, muitos jovens pensam que às vezes trazem somente a ideia de que elas são, somente hoje, elas têm que fazer, andar corretamente, fazer corretamente. Mas muitas vezes não tem o conhecimento da palavra de Deus, não tem lido a palavra de Deus, não tem acesso muitas vezes à palavra de Deus, muitas vezes por realmente não ter esse interesse, muitos acabam distanciando da palavra de Deus e pensando ser muitas vezes meras imposições ou só uma imposição da igreja, da instituição, né? Mas a palavra de Deus nos ensina, né, através dessa carta que o apóstolo Paulo escreve para Tito, o porquê, né, desse comportamento, né, o porquê dessa conduta. Não é uma conduta que você vai ser obrigado. Ele não vai trazer a ideia aqui para Tito e falar assim, olha, fala para as pessoas que elas têm que fazer assim porque elas têm que fazer. Não é algo sem explicação. Não é algo que fica vago, em que as pessoas elas são simplesmente obrigadas a fazer, como num regime ditatorial, onde que elas têm um chefe que está sempre obrigando elas a fazerem. Então nós vemos aqui muito diferente disso, o apóstolo Paulo orientando a Tito como ele deve ensinar, instruir a igreja. Isso é algo muito importante para nós entendermos em relação a nossa vivência cristã, a nossa identidade cristã, que essas condutas, elas estruturam a nossa identidade, são as nossas condutas, os nossos comportamentos que vão estruturando a nossa identidade quanto indivíduo do corpo de Cristo, quando cada pessoa, membro que faz parte do corpo de Cristo, também da igreja como um todo na sociedade. Isso é uma identidade a qual nós vamos construindo com o tempo. Né? Obviamente não é algo como muitas pessoas muitas vezes pensam, né, que a pessoa que está na igreja ela é da noite para o dia, ela é um santo e ela vai viver a sua vida a santidade eterna. Infelizmente não é assim. Infelizmente não é assim. A palavra de Deus nos deixa muito claro isso, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo orienta Tito a dizer isso para a igreja, para cristãos, pessoas convertidas, ou seja, pessoas que também não estavam tendo bons comportamentos, estavam sendo ensinadas, instruídas, porque nós precisamos dessas instruções todo o tempo, em todo momento. O que nós vemos aqui, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz, capítulo 3, versículo 1, lembre a todos que sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então esse é um princípio da conduta cristã que é importantíssimo para a nossa vida. Né? Nós vemos aqui que ele fala para a igreja, para os cristãos daquela época, como eles deveriam se portar. Então, para que eles se sujeitassem aos governantes, ou seja, obedecessem aos governantes, eles também fossem obedientes, fossem pessoas obedientes e também fossem prontos para fazer tudo o que é bom. Tá? Essa é uma instrução para o verdadeiro cristão. Essa é uma instrução para a igreja. O cristão agora rompe, né, com somos cristãos porque somos seguidores de Cristo, agora rompe com aquele conceito, com aquele pensamento qual nós tínhamos anteriormente, quando nós vivíamos sem conhecer a Cristo. Então o que o apóstolo Paulo fala, ele dá essa instrução para Tito, para falar para a igreja, e lá embaixo ele vai descrever essa diferença. Ele diz assim, olha, lá no versículo 4 ele diz assim, mas no versículo 3 diz assim, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Então ele fala para Tito orientar a igreja, mas logo ele diz,
para também como era, descreve como que eram as pessoas antes de conhecer a Cristo. Então, antes nós de termos um encontro com Jesus, antes de nós estarmos em Jesus, nós éramos, né, fazíamos, né, as nossas vontades, nós éramos pecadores. Agora, nós somos chamados por Cristo, ou seja, nós temos uma nova vida, uma nova maneira de viver, um novo procedimento. Então, antes ele diz, para que os cristãos agora sujeitassem aos governantes e obedecessem às autoridades, fossem obedientes, né, e prontos para fazer tudo o que é bom. A facilidade em fazer, a viver essa palavra de Deus, de fato, será que é algo fácil? E talvez encontremos muitas dificuldades, talvez você tenha encontrado muita dificuldade em viver essa palavra de Deus, em ter de fato essa conduta cristã. Mas é o que Deus nos orienta. Nós, como cristãos, embora tenhamos a dificuldade muitas vezes de nos sujeitar aos governantes, temos a dificuldade muitas vezes de obedecer às autoridades, nós temos que estar atento às verdades. Embora tenhamos dificuldades, nós temos que estar atentos a obedecer a palavra de Deus, ao que Deus nos ensina. Obviamente nós temos que ficar com a verdade de Deus acima de todas as coisas, Deus acima de tudo, nós temos que ficar com a palavra de Deus, mas a orientação é que nós sejamos sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Bom em que sentido nós vemos aqui? Também não caluniando ninguém, sendo pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Nós podemos, muitas vezes, talvez algumas dificuldades que nós como cristãos enfrentamos, sempre pessoas perguntando, questionando como nós cristãos devemos nos portar diante das atitudes de alguns governantes, algumas decisões. Talvez você discordem de algumas coisas, não aceitem as coisas que são colocadas, porque talvez aquilo não agrada a Deus, não é da vontade de Deus. Sim, nós podemos discordar. Você pode discordar de muitas coisas, porque são homens que estão colocando muitas coisas, são homens que estão decidindo muitas coisas. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é como nós, como cristãos, estamos agindo em relação a essas situações. Quais são as nossas falas, quais são os nossos comportamentos, as nossas atitudes? Será que nós temos atitudes caluniadoras? Ou seja, que inventamos, criamos coisas com respeito àquelas pessoas a quais nós muitas vezes não temos nada em comum? Talvez, será que nós não criamos coisas, não inventamos coisas a respeito das pessoas, ou seja, caluniamos, ou seja, criamos coisas a respeito das pessoas e falamos, né? Por aí, nós como cristãos temos que nos cuidar, nós temos que nos policiar. Você precisa se cuidar, você não pode falar e sair falando coisas das pessoas, nós temos que nos cuidar. Vivendo como cristãos, essa instrução para a igreja, a conduta cristã nós temos que nos policiar, que nós temos que nos segurar, sejamos também pacíficos. Não muitas vezes nós todos somos seres emocionais e muitas vezes temos situações em que nós ficamos com raiva. Você sente raiva, e aí qual é a sua atitude? Como vamos agir e vamos tomar atitude, e nós temos realmente a raiva, muitas vezes ela nos vem, mas como nós temos que agir? Nós temos que realmente lembrar sempre, trazer sempre à memória a palavra de Deus como cristãos. Qual é a minha conduta? Como nós temos que agir? Sendo pacíficos, não tendo prazer nas situações as quais muitas vezes eu tinha no passado. Agia assim sem pensar, eu já ia fazendo e tomando minhas decisões, realmente não tendo nenhuma atitude pacífica, mas sim desordeira, de brigas, gritarias, que nós possamos nos policiar. Essa não é a conduta cristã a qual nós aprendemos na palavra de Deus. Muitas vezes, infelizmente, nós passamos por situações como essa. Talvez você tenha passado, talvez às vezes você tenha passado desse limite. Aqui o que Deus nos instrui, nós não somos mais escravos dessas atitudes. Que você não seja mais escravo. Muitas vezes há esses deslizes, mas não é o fim. Muitas vezes há esses deslizes, mas não é o fim. Que nós possamos olhar para Deus, buscarmos sempre agradá-lo,
através dos nossos atos, através da nossa vivência cristã, cada vez mais construindo essa identidade, né, diante da nossa sociedade, diante do nosso bairro, da nossa família. Nós possamos viver essa verdade de Deus. Sabemos que nós encontramos às vezes muitas dificuldades, mas essa é a nossa vida. Essa seja a sua vida, seja buscar sempre fazer a vontade de Deus. Esta é a instrução, buscarmos ser amáveis, mostrando sempre verdadeira mansidão para com todas as pessoas, para com todos os homens. A dificuldade muitas vezes também nós somos chamados por Cristo Jesus, nós somos chamados por Deus, estarmos com Deus, e que possamos viver esse Evangelho, que você possa viver esse Evangelho, viver essa mansidão. Às vezes nós temos essa dificuldade, talvez você tenha encontrado essa dificuldade em viver, em ser amável e mostrar mansidão, seja nas suas limitações, talvez seja essa sua limitação. Como nós podemos ser? Não ser escravo dessas atitudes, de agir com grosseria, estupidez, com todas as pessoas, que nós possamos amar uns aos outros, que possamos também buscarmos ser mansos uns com os outros, não é sendo seletivos, não é sendo seletivos, com essa pessoa aqui eu sou bonzinho, com essa pessoa aqui, essa pessoa eu gosto dela, eu vou tratar ela super bem, essa pessoa que eu não gosto dela, não estou nem aí com ela, então eu vou deixar ela por ali e vamos ver se ela vacilar comigo, o bicho pega. Nesse tipo de atitude é o que Deus não nos deseja de nós. Que nós possamos ser de fato, buscarmos sermos mansos para com todos os homens. Essa atitude orientada pelo apóstolo Paulo à igreja, a Tito, para que ele orientasse aos cristãos daquela época. Antes nós vivíamos em oposição a esse tipo de conduta. Antes nós vivíamos em oposição, ou seja, nós não conhecíamos o Evangelho, não éramos chamados pelo Evangelho, mas agora nós somos de Deus e pertencemos a Deus. Somos de Cristo, pertencemos a Cristo. Então andemos como Cristo andou. Que essa seja a minha luta diária, em buscar viver conforme a vontade de Deus. Como Paulo lhe disse, houve tempo em que nós éramos insensatos, hoje nós não somos mais. Houve tempo em que você era insensato, não conhecia a palavra de Deus, mas hoje você conhece, hoje você sabe. Então ame o seu amigo, ame o seu próximo, cuide do seu próximo, tenha cuidado, que nós possamos cuidar uns dos outros. Ter o cuidado, quem é o nosso próximo? Todos aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles que estão diante de nós e necessitem de cuidado. Não são as pessoas somente que estão na igreja, estão caminhando na igreja, mas são as pessoas que estão diante de nós, muitas vezes, necessitando de algo. Que nós possamos agir com essas pessoas, sendo amáveis e com mansidão, não sendo seletivos, que nós possamos lembrar de que Deus ele fez por nós. É o que Paulo ele diz a Tito nessa carta. Mas quando da parte de Deus nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então aqui ele fala do que dessas coisas, que os homens se empenhem nessas boas obras, que são excelentes e úteis a todos nós, a todos os cristãos, a todos aqueles que andam no caminho de Deus, a todos aqueles que andam em Cristo Jesus. Que nós possamos nos policiar, que nós possamos rever como nós vivemos diariamente diante de Deus, frente à sociedade, frente à nossa família, frente às autoridades as quais estão sobre nós, seja onde você estiver, onde nós estivermos, como nós como cristãos nós nos procedemos, qual é a sua conduta, qual é a sua atitude, seja diante do seu professor na sala de aula, seja diante
de um médico, de um enfermeiro, seja diante onde você estiver, que ali há uma autoridade, uma pessoa em que você tem de respeitar como qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano, seja num ponto de ônibus, onde há uma pessoa ao seu lado, seja dentro do ônibus, onde você estiver, na rua, como nós, como cristãos, temos de nos portar, buscando ser amáveis e mansos com todos os homens. Que nós possamos proceder como cristãos, que através da nossa vida as pessoas conheçam o Evangelho, que através da sua vida as pessoas também desejem conhecer o Evangelho, que nós de fato sejamos cartas de Deus, cartas a esse mundo, seja através do nosso testemunho nós possamos anunciar, proclamar o Evangelho de Deus, a verdade, que nós possamos refletir essas palavras de Deus. A conduta cristã é excelente e úteis aos homens. São excelentes as condutas que nós possamos meditar, refletir como nós estamos procedendo. Se eu tenho errado até aqui, se eu tenho pensado que é normal agir dessa forma que eu estou agindo, se está errado, nós possamos mudar. A conduta cristã, ela tem de ser segundo a vontade de Deus. A conduta cristã é diferente daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, mas é aquilo que a palavra de Deus me ensina, aquilo que Deus me ensina, que assim nós possamos proceder. Amém? Que Deus os abençoe, que nós juntos possamos caminhar nessa luta. Não é fácil, nós temos as nossas limitações, somos fracos, você é fraco, limitado, mas Deus é conosco. Que nós não sejamos escravos do velho homem, mas nós possamos nos sujeitar à palavra de Deus, nos sujeitarmos à palavra de Deus, buscando sempre edificar, construir uma nova entidade e que a do velho homem fique para trás. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, neste momento nós oramos a Ti, agradecendo, Senhor Deus, por este dia, por este momento. Pai, seja conosco, ó Pai, que a Tua palavra, Deus, esteja sobre o nosso coração. Deus, que venhamos viver, Deus, ó Pai, essa Tua verdade, Deus. Que precisamos nos preocupar, Deus, cada dia mais como vivemos, ó Pai, se estamos vivendo conforme a Tua vontade, Deus, ó Pai, ou a nossa. Que nós vivemos, ó Pai, ó Deus, a Tua palavra, dando testemunho, Senhor, ó Pai. Que nós vivamos, Deus, ó Pai, refletindo, Senhor, a Tua grandeza, Senhor, através dos nossos atos, da nossa conduta. Seja sobre a Tua igreja, sobre cada vida, cada família, Deus, que, Deus, ó Pai, clamam a Ti, Senhor, ó Pai, neste momento. Peço a Tua bênção, Deus, ó Pai, sobre cada um, ó Pai, que neste momento está ouvindo a Tua palavra, que juntos nós possamos proclamar e exaltar o Senhor, Deus. Oramos a Ti, Senhor, agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.